Olá, tudo bem? O Unibrasil em Síntese começa agora. Confira comigo os principais destaques. Ministro do Planejamento provoca recorde de participação no Unibrasil Futuro. No especial de saúde, pesquisas revelam os segredos das plantas medicinais. Unijogos agitam a Unibrasil e animam as torcidas dos cursos. Evento atrai os alunos mais talentosos do campus, em música. Com a pressa do cotidiano e o trânsito cada vez pior, o trajeto do dia a dia pode parecer um caminho de sofrimento. Mas os alunos de jornalismo estão descobrindo o que a rua em frente à Unibrasil tem de especial. Muitas histórias de pessoas que vivem e passam por ela. Konrad Adenauer, já ouviu falar? O chanceler alemão que nunca esteve no Brasil é nome de rua no bairro Tarumã. Ao longo dos seus quase 2.000 metros de extensão, há muitas histórias desconhecidas, um prato cheio para os jovens repórteres. Um dos principais valores do trabalho do jornalista que o diferencia de outros profissionais é que ele tem um olhar mais apurado. E a gente quis explorar justamente isso. Os estudantes vêm para a rua, então eles saem do ambiente de redação, vêm para a rua para trabalhar a observação. E o grande trunfo aí era descobrir pontos da Conde que nem sempre são percebidos. E aí, a partir disso, eles produziram seus relatos. Foi uma oportunidade a gente fugir um pouco desses esquemas mais tradicionais de fazer as matérias. A gente teve mais liberdade na formulação das pautas, na formulação do texto. Foi um exercício diferente que eu acho que foi bem válido para todo mundo. Foi muito importante, porque além da prática, o exercício da redação, a habilidade que a gente vai ter para escrever, é bacana porque o acadêmico sai de dentro da instituição e vai a campo. São duas vertentes, né? A nossa aproximação com a população, que não tem nada a ver, digamos assim, com uma linguagem mais culta, mas a gente tem que ter esse equilíbrio de estar informado e conhecer grandes obras, grandes autores. Com o auditório lotado e recorde de audiência na rádio web, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, garantiu que não só o Brasil, mas todos os países vão sair fortalecidos após a crise mundial. O ministro participou do Unibrasil Futuro e elogiou a oportunidade de diálogo com a comunidade. Eu não tenho dúvida alguma. O Brasil, primeiro, tem a economia já crescendo novamente. Nós estamos com a inflação controlada, a situação fiscal do governo é boa, os juros da economia, tanto a taxa básica da Selic, que é a taxa que o governo paga nos seus títulos, quanto os juros, de maneira geral, para o consumidor ou para as empresas estão sendo reduzidas. Então, acho que a tendência é ter um crescimento muito mais rápido na sequência, depois que sair essa crise. Nós temos vários analistas internacionais falando que o Brasil pode crescer 4,5%, 5% em 2010. A revista The Economist, neste final de semana, colocou uma matéria que, traduzido literalmente, a economia brasileira tem condição de rodar imediatamente. Quer dizer, nós estamos com uma boa condição, com certeza, comparativamente com outros países do mundo, vamos sair mais fortes. Acho que, para os acadêmicos, o principal benefício além de fazer um debate atualizado, coisa que eles poderiam perfeitamente fazer pela internet ou com outro debatedor, mas de conversar com alguém do governo e, eventualmente, fazer questionamento, fazer pergunta. Então, acho que, além de ser um debate sobre a nossa atualidade, sobre a conjuntura econômica, política do Brasil, é de ter um tete-a-tete, vamos dizer assim, com alguém do governo. Eu acho que isso aqui é mais uma faceta, mais uma forma de interpretar e dar uma oportunidade de debate. Será que está na hora de mudar a forma de aplicar o seu dinheiro? O professor Einstein recomenda cautela.
Veja na Dica de Economia. Alguns têm me perguntado se com a redução da taxa básica de juros, a Selic, né, da última reunião do Copom, se é hora de migrar dos fundos de investimento e fundos de renda fixa para poupança. Sim e não. Sim, se você estiver disposto, ao transferir os seus recursos desses fundos para a poupança, deixar esses recursos lá por 90 dias ou mais para que você fique isento do imposto de renda sobre os rendimentos. E também você só deve fazer essa migração se os recursos que você tem depositado nesses fundos, né, eles estão há mais de 180 dias. Por quê? Porque estando esses recursos há mais de 180 dias, você vai sofrer uma alíquota de imposto de renda sobre os ganhos de 17% ou menos, depende se o tempo é maior do que 180 dias. E também é importante considerar se a taxa de administração cobrada por esses fundos é de 0,5% ou menos. Se for mais de 0,5%, você tem que reconsiderar a migração nesse período agora. Você não deve, né, fazer a migração, por óbvio, se você está com esses recursos no fundo de renda fixa e fundo de investimento em período inferior a 180 dias, né? Qualquer período inferior a 180 dias, desde que esses fundos cobrem uma taxa de administração de 0,5%, significa que você vai sofrer uma alíquota maior do que 17,5% de imposto de renda. E isso significa que, se essa alíquota é maior que 17,5% e a taxa de administração é de 0,5%, você vai ter um rendimento, se você sacar agora para migrar para a poupança, você vai ter um rendimento menor em relação a esses investimentos que você está fazendo. Então é importante considerar o quê? O tempo em que você está com esses recursos nos fundos, qual a alíquota de imposto de renda que vai incidir sobre os ganhos, se a taxa de administração é de 0,5%, porque se for maior tem que reconsiderar o prazo e o período de migração, né? E também considerar o quê? A tua disponibilidade de deixar esses recursos por mais 90 dias sem mexer na poupança para que você não sofra a tributação dos ganhos. Quem canta, dança ou simplesmente gosta de música vai poder mostrar suas habilidades e apreciar novos artistas. Vem aí o Show de Talentos da Unibrasil. A ideia é vinculada à proposta da disciplina, né? Porque a ementa da disciplina é conhecer os ritmos e as modalidades de dança e a aplicabilidade no mercado de trabalho. Como a gente tem uma ótima estrutura aqui na Unibrasil, a gente tem uma ótima sala de dança, tem um anfiteatro maravilhoso. Confirmadas, a gente tem 12 apresentações. Dessas 12 apresentações estão grupos de fora, a gente tem aí alguns grupos de dança que são alunos mesmo, que participam dos grupos. É um grupo de 2 escolas, que são escolas que têm alunos nossos que fazem estágios. Tem as próprias apresentações dos alunos que estarão aí passando por um processo de avaliação. A prática, né? Nada melhor do que a prática. Depois de um semestre de provas e trabalhos, nada melhor do que relaxar com uma atividade cultural que envolva música e dança. Uma maneira gostosa e criativa de se começar as férias de inverno. Nós mesmos que vamos ser professores, a gente vai ter que conviver muito com isso. O Show de Talentos estreia no dia 25 de junho e você acompanha ao vivo pela Rádio Web. E o Unibrasil em Síntese, é claro, mostra a cobertura completa na próxima edição. Alunos em quadra e clima de competição. No segundo Unijogos, os atletas fazem de tudo para orgulhar a torcida e conquistar o título. A ideia da Unibrasil sempre foi a de constituir uma verdadeira comunidade acadêmica universitária. E uma comunidade acadêmica universitária envolve compartilhamento de ações, de valores, de práticas. Portanto, um ensino de qualidade por um lado, pesquisa por outro lado, contato com grandes nomes que possam contribuir para a reflexão sobre o Brasil, sobre as profissões. E a prática do esporte é indispensável. Basta ver que as grandes universidades, as mais conhecidas universidades, sejam brasileiras, sejam estrangeiras, sempre incentivam muito a prática do esporte. Queremos que este evento se transforme num dos grandes eventos promovidos pela instituição e um evento que possa envolver toda a comunidade acadêmica. Na modalidade futsal, a bola não parou de rolar um minuto sequer.
Os acadêmicos atletas disputaram lance a lance, mas para fazer um evento como esse é preciso muita dedicação. Não é mesmo, professor? O evento foi muito bem organizado, isso é mérito da coordenação de educação física. O professor Newton se empenhou muito nisso e os seus professores também. Os estudantes se envolveram, foram às salas de aula fazer o convite, né? Nossa equipe de comunicação teve um papel também importante. O evento está profissionalizado. Você veja que a arbitragem, a gente trouxe, né, pessoas das federações para dar esse aspecto de profissional mesmo, né? O cuidado com o regulamento. Então o evento está bem organizado e a gente acredita que a partir daqui a tendência é o crescimento e envolvimento cada vez maior do campus. Para se ter um bom futebol, é preciso ter uma torcida de qualidade, que vibre pelo time, que torça com o coração para incentivar os atletas. A gente está torcendo bastante, lance a lance, e vamos vencer! Se o time vai bem, é aquela história. Se vai mal, não falta desculpa. Não é isso, professor? Olha, começou bem, a gente começou aí com uma vitória sobre o curso de Direito. Mas enfim, o pessoal demonstrou bastante raça aí, bacana. Mas os atletas não podem reclamar. Afinal de contas, os árbitros do Unijogos 2009 são muito rigorosos e fazem parte da Federação de Futebol Paranaense. Professores e alunos de farmácia e de ciências biológicas estão descobrindo as qualidades medicinais de plantas que às vezes estão bem pertinho da gente. O laboratório dessa experiência é o próprio campus da faculdade. Uma das etapas do meu doutorado foi uma pesquisa com uma enzima. Essa enzima é chamada tirosinase, que é responsável pelo escurecimento enzimático da maioria dos organismos. Nossa linha de pesquisa aqui na Unibrasil é trabalhar com essa enzima, desenvolver ou procurar dentro do, como é uma área de produtos naturais, então o grupo é de produtos naturais, a gente tem várias espécies sendo pesquisadas com relação à sua química. Então a ideia é complementar esses trabalhos que estão sendo feitos na química, fazendo atividade biológica desses fármacos ou desses produtos naturais sobre a enzima. Os estudantes são peça-chave para a gente desenvolver os trabalhos aqui, porque eles estão buscando na literatura informações, ou seja, melhores possibilidades para onde a gente explorar, porque a vastidão dos produtos naturais é muito grande. Então, você tem que selecionar quais são mais interessantes e quais pode ser. Então, eles estão pesquisando na literatura essas informações e eles vão fazer o processo, sob a minha orientação, é claro, vão desenvolver, demonstrar que tipo de inibição aquele composto tem sobre a enzima. Os alunos dos cursos envolvidos são orientados pelas professoras Jane Budel e Inês Takeda, que destaca alguns temas abordados pelos alunos e a importância das pesquisas para a faculdade. Esses projetos, alguns se desenvolveram inicialmente como estágio, o estágio obrigatório que os alunos fazem, e posteriormente eles têm se transformado em assuntos desenvolvidos no TCC. Para nós aqui é muito importante que o aluno já se envolva com projetos de pesquisa, que já comece a visualizar áreas de interesse. Pode abrir possibilidades posteriormente até para um mestrado, para um doutorado, e estabelecer uma carreira. Está pesquisando uma planta, a Perescia aculeata, da família das cactáceas. A pesquisa é voltada para morfoanatomia, mas como em andamento voltado para parte de medicinal, elas foram encontrados resultados como algumas proteínas que são utilizadas, né? Mas ainda precisa de mais identificação botânica certinho para você poder utilizá-la, vai ter a qualidade, teste de qualidade para ela poder ser aplicada. Os testes consistem em testes microquímicos, que eu vou verificar a quantidade de teor, se ela tem ferro, algumas outras alcaloides e alguns outros componentes. A planta ela foi coletada já em 2008, né, em maio, venho desenvolvendo desde daí a pesquisa, primeiramente com a iniciação da pesquisa científica, e agora eu peguei um cunho para terminar a pesquisa, concluí-la, para ser apresentada no meu TCC.
você perdeu o vestibular de inverno da Unibrasil, tem outra chance de cursar a faculdade. O vestibular agendado pode ser realizado até o dia 16 de julho. Mais informações no nosso site. O Unibrasil em Síntese fica por aqui. Não perca a nossa próxima edição. Até lá!